Irmãos, é sempre bom estar a adorar o Senhor e adorar por meio das nossas orações, mas também dos nossos louvores, tanto da congregação como do coral, com palavras, com mensagens que tanto abençoam o nosso coração e nos preparam para uma vida útil, uma vida ativa, uma vida testemunhante neste mundo. Aqui nós somos estrangeiros, realmente, mas somos cidadãos de Deus, cidadãos do céu, e estamos a representar como embaixadores de Deus, o Senhor e a mensagem de reconciliação. O que nós dizemos ao mundo, como igreja e como crentes individualmente, é: reconciliai-vos já com Deus. E essa reconciliação vai nos trazer, vai nos reunir como povo de Deus e como família de Deus. Meus irmãos, nós vamos ler algumas passagens de Efésios que estamos estudando e vamos ler primeiramente capítulo 2, de 11 a 22, depois 3:10 e finalmente de 4 a 1 a 7, capítulo 4, de 1 a 7. Nós vamos ficar em pé para esta leitura, porque eu gosto de ver a participação da congregação. Eu não gosto de ler sozinho. Se eu pudesse, todos vocês estariam pregando comigo aqui. Por isso é que eu falo alto e falo forte, porque eu quero representar vocês todos no anúncio da mensagem de vida. Mas ler, vocês podem. Então eu vou ler um versículo e os irmãos o outro. E começamos com esta conjunção conclusiva. Portanto, falar a Paulo de que nós estávamos perdidos, mortos, e o Senhor nos ressuscitou, nos ressurgiu. E nós, então, agora temos vida e somos povo de Deus. Portanto, lembrai-vos de que, quando há uma vírgula, a gente dá uma paradinha. Sabe que a leitura é muito importante. A leitura pública e a leitura pessoal, para a gente entender bem o texto. Eu respeito sempre a vírgula, o ponto na hora certa. É muito bom que a congregação também faça isso. E vocês em casa, que estão naturalmente com a sua Bíblia aberta, queiram abrir em Efésios capítulo 2. Portanto, versículos 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que, no passado, vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, e de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros quanto ao reino de Deus. Somos estrangeiros neste mundo,
Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor. No qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Somos povo novo, somos família de Deus, somos edifício, somos morada de Deus. Mas lemos agora Efésios 3:10. Qual o propósito de Deus através da igreja? Juntos, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderes nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. E finalmente, Efésios 4, de 1 a 7. Eu acredito que o seu atraso na leitura da Bíblia foi diminuído hoje. Eu gosto de ler a Bíblia em público. Aliás, Paulo disse a Timóteo, persiste em ler. Ali é a leitura pública, sabe? Não é leitura individual, é pública. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Vamos ler então Efésios 4, 1 a 7. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Amém? Amém. Queiram sentar-se. Meus irmãos, eu quero recordar brevemente as afirmações feitas de manhã e quero dar mais atenção à imagem, à metáfora da igreja como família. Como família de Deus, tanto a família grande, que é o conjunto de todos que creem em Jesus como o Senhor e Salvador, e a família menor, cada igreja local, somos uma família. Qual era a nossa condição antes e qual é a nossa condição depois de Cristo? Porque há em nossa vida, assim como na história, um antes de Cristo e um depois de Cristo. O que aconteceu antes? Nossa condição era de distanciamento, de separação. Estávamos separados de Deus, das promessas de Deus, do povo de Deus, da esperança messiânica, dos pactos divinos. Vivíamos, portanto, sem Cristo, sem cidadania espiritual, apátridas, sem os pactos ou promessas divinas, sem esperança, sem Deus no mundo, só com falsos deuses do mundo, como era falsa a deusa Diana lá em
Éfeso. Agora, qual a nossa condição? Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Foi removido um muro de inimizade entre judeu e gentio, entre os detentores da promessa e nós, porque as promessas se estendem a todos nós, pois a cruz o demoliu. Nós formamos pela fé o povo de Deus, os que cremos em Cristo como Senhor e Salvador, e somos uma outra imagem presente no capítulo 4, um corpo. Não somos apenas um povo, não somos só uma família, somos um corpo, ligado à cabeça que é Cristo. Nós somos os membros desse corpo. Estamos em Cristo. Somos nação santa, não mais estranhos. Somos chamados numa só esperança. Éramos sem Deus e agora temos o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos ensinou a orar como? Pai nosso que estás no céu. E como a gente se torna filho de Deus? Será que todos são filhos de Deus? Sim ou não? Absolutamente não. O Evangelho de João diz que ele veio para o que era seu, que eram os judeus, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, a condição privilegiada de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a nossa filiação é porque estamos em Cristo. Ele, o nosso Salvador e irmão mais velho, e somos da família de Deus. Pastor, e as demais pessoas? São criaturas de Deus. São criaturas, feitas à sua imagem e semelhança. Não estou diminuindo a condição dos outros, mas você se torna filho de Deus quando crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nasce de novo, e é adotado como filho já adulto, para usufruir todos os privilégios da filiação. Ora, a igreja de hoje é tudo aquilo que está escrito no boletim. Eu escrevi propositadamente para que vocês leiam, vocês guardem dentro de sua Bíblia. Eu faço 7 afirmações importantes sobre a igreja no boletim. Às vezes eu sinto vontade de fazer um teste sobre o boletim, para ver quantos leem. E aquele que responder a todas as perguntas vai receber um prêmio. Acho que eu vou fazer isso, vou dar um livro. Vou fazer um exame da leitura do boletim em 1 mês. E aí dou um prêmio a quem lê o boletim tudo. Mas pastor, eu preciso de lente para ler. Arranja lente. E leia, porque a letra é pequena. O espaço é pequeno. Mas vamos ler, gente. Tudo ali é produto de meditação, é produto de estudo, é produto de devoção, é produto de trabalho. Agora, pensemos na igreja, nesta metáfora que Paulo emprega aí no versículo 19. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos, isto é, somos todos cidadãos e membros da família de Deus. Meus irmãos, a igreja é família. E de todas as imagens, de todas as metáforas empregadas na Bíblia para significar igreja, a que eu acho a mais terna é a imagem da família. Nós somos família de Deus, naturalmente a mais bela é a imagem da noiva, a igreja como noiva de Cristo. Mas a igreja como família é algo maravilhoso. Significa que nós nos pertencemos. Ninguém vive sozinho, de si, para si. Nós vivemos para os outros. A nossa vida vai influenciar, vai levar alguém a crescer ou a cair.
A nossa vida vai abençoar ou não. Nós somos membros da família de Deus. Eu sei que todas as outras metáforas são bonitas. A igreja é corpo de Cristo, é noiva de Cristo, é edifício de Deus, é lavoura de Deus, é coluna e esteio da verdade. Mas a igreja é família. Meus irmãos, a minha experiência com igreja, em termos de igreja, envolvendo todo o povo de Deus, é simplesmente emocionante. Eu conheço 42 países. Em igrejas onde estive, eu não fui recebido como estranho. Eu não conhecia ninguém. Mas quando cheguei, todos me receberam como irmão. Recebi privilégios de irmão. Em todos os países por onde andei, em todos os continentes. É maravilhoso isso. Eu me sentindo nas igrejas no exterior, na Sérvia, na Croácia, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos muitas vezes, na Grécia, em Israel. Eu me sentia parte, no Japão, fui tratado com carinho, só não sabia falar japonês. Preguei inglês e fui interpretado pelo pastor para o japonês, para que todos assistissem, todos ouvissem do culto. Depois transformaram os bancos da igreja numa grande mesa. E depois as mulheres começaram a trazer comida lá de dentro da cantina. E comemos juntos. Parecia a igreja primitiva, comendo juntos com alegria e singeleza de coração. Mesmo comida japonesa. Confesso que não gosto, mas daquela eu gostei. Eu acho que o pastor Aracaki também gostaria. Ele que é de ascendência japonesa. Meus irmãos, como família de Deus, nós somos unidade na diversidade. Vocês já viram que não há ninguém igual? As mães têm os seus filhos, eles são diferentes, se não tanto fisicamente, psicologicamente. Uns são mais apegados, outros são mais independentes, uns são mais chorões, outros menos. Na família há uma diversidade, os irmãos não são iguais, os irmãos brigam, mas vocês já viram que aqueles irmãos que mais brigaram são os mais amigos quando chegam a ser adultos? É uma coisa interessante. Sim, Jesus fez de nós família. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus ensina-nos a orar como família. Ele não nos ensina a orar, Pai meu, que está nos céus. Nós, povo evangélico batista, não oramos meu Pai, oramos nosso Pai. Foi o que Jesus ensinou. Jesus não ensinou ninguém a orar meu Pai, mas nosso Pai. Porque pressupõe que somos uma família, e estamos orando entre irmãos e pelos irmãos. Eu tenho que olhar para trás, porque o coro está aqui. Se fosse feio o coro, eu não ia olhar, não. Mas é gente simpática, não é? Até os homens. Vejam, meus irmãos, nós somos família de Deus. Temos na igreja diversidade de temperamentos, de talentos, de dons, de níveis de maturidade. E maturidade não se alcança com idade, mas com busca de Deus, com estudo da palavra. Há crentes de 5 anos mais maduros do que alguns de 50, que não cresceram, sofrem de um nanismo espiritual, hipersensíveis, cheios de mimimi, como dizem hoje. Então, o crescimento espiritual varia, mas é meu irmão. E nós há diferentes tipos de experiência. Uns são mais, digamos, expansivos, mais emotivos, e às vezes dizem um aleluia em pleno culto, mesmo numa igreja batista, em que não é habitual. Outros ficam mais quietinhos. Uma vez eu fui pregar numa igreja em que havia muita gente dizendo amém, aleluia. Não me importei não, se é espontâneo, se é do coração deles.
Podem dizer, só não insistam a falar alto porque prejudicam a comunicação. Mas, como aquele homem, eu já contei a experiência, que se converteu, era um pecador terrível, e tão alegre, ele não cessava de dar graças a Deus. No culto ele dizia, graças a Deus. Quando a gente dizia, Jesus transforma, graças a Deus transforma. Ele falava no culto. Aí o pastor chamou, irmão, isso antes do culto. O irmão vai ficar aqui, lá no gabinete, e depois do culto eu quero conversar com o irmão. Ok, pastor. O pastor foi na biblioteca, tirou um livro de geografia. Isso é livro para se dar num domingo? Livro de geografia. Deu ao homem, leia esse livro enquanto eu estou pregando. Depois eu venho conversar com o irmão. 10 minutos depois, veio o homem entrando pela porta dos fundos, gritando, graças a Deus, pastor, eu achei. Achou o quê, irmão? Eu achei nesse livro que o mar tem profundidades de 10.000 metros de profundidade. Quando eu me lembrei que Jesus lançou os meus pecados no fundo do mar, pastor, eu não posso deixar de dar glória a Deus. É isso. Os irmãos são emotivos e agradecem. Agora você não tem pecados tão profundos, não tem lembranças tão gloriosas. Então deixe que onde abundou o pecado, superabunde a graça. Sim, meus irmãos, nós somos diferentes. Como família de Deus, nós temos a mesma herança histórica, temos o mesmo fundamento, temos os mesmos princípios, temos o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, as mesmas promessas, temos os mesmos princípios e somos unidos pelo mesmo sangue, não o sangue de nossas veias, mas o sangue de Jesus. Que todos nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Não importa o sangue que corre dentro de suas veias, mas aquele pelo qual você foi lavado e se torna mais alvo do que a neve. Nós somos unidos pelo mesmo sangue. Somos família de Deus. Nossa fé é bíblica, baseia-se na mensagem dos profetas e ensino dos apóstolos. É o que Paulo diz, vejam só, edificados, versículo 20, sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra de esquina. Portanto, a família tem fundamento. A pedra fundamental da família de Deus é Jesus Cristo, a pedra angular, que mantém aprumadas as paredes deste edifício, que é templo de Deus. Temos compromisso com as mesmas escrituras canônicas. Este livro aqui é comum a todos nós. Quando houve o período mais terrível de perseguição ao Evangelho na União Soviética antiga, não era permitido imprimir a Bíblia nem distribuí-la. Então os pastores começavam a rasgar a Bíblia e entregar pedaços aos irmãos. E na hora de pregar, eles diziam, Paulo diz isto. O irmão que tem aí Romanos, tal, leia. E ele lia. Então cada um com um pedaço da Bíblia. Hoje temos a Bíblia inteira. E esse livro é para nós a regra única de fé e conduta. Mas ainda vão querer queimar esse livro. Vão fazer montanhas de livros da Bíblia para queimar. Mas precisamos decorar esse livro. E quando decoramos, está no coração. Decorar é guardar no coração. Vamos então guardar esse livro na minha memória. Vamos recitar a palavra. Vamos decorar cada dia um versículo. Versículos específicos, sobre várias áreas, para que ajudemos aqueles que não têm acesso à palavra. Vão querer rasgar a Bíblia e tirar algumas partes dela. Romanos 2 e outros textos. Malaquias 3. Sobre dízimo. Vão querer esfacelar a Bíblia. Mas a Bíblia é para nós
a única regra de fé e prática. Os irmãos concordam? Digam amém. Amém. É para nós a Bíblia. Eu ando com a Bíblia, eu ando com a espada, eu não ando com o canivete. Canivete é aquele negocinho desse tamanho, que os jovens abrem para ler a Bíblia. Já viram? Telefone celular. A Bíblia, mas se faltar energia do telefone, a Bíblia apaga. Aqui não. Então eu prefiro andar com esta aqui. Eu nem quero a Bíblia no computador, no telefone. Não quero, não tem nenhuma Bíblia impressa. Eu quero aqui. Quero andar com ela, porque inclusive é um testemunho. O senhor está com um livro aí? É a Bíblia? É. Ah, eu quero saber uma coisa. Aí faz uma pergunta, você vai lá na Bíblia e acha. O seu canivetinho vai ter dificuldade em responder. A sua espada? Não. Meus irmãos, nós temos os mesmos compromissos com as escrituras canônicas, com 66 livros do cânon sagrado, 39 do Antigo, 27 do Novo. E se necessário, morremos por nossa fé. Gerhard Oncken foi o primeiro alemão convertido para uma igreja batista. Ele se converteu na Inglaterra. Gerhard Oncken. Ele era de Hamburgo, foi para Hamburgo, depois de Londres, onde se converteu. Começou a pregar nas esquinas das ruas, nas praças de Hamburgo. Ele foi proibido, foi preso diversas vezes. Houve um momento em que um delegado, cansado de prendê-lo, disse: olha, enquanto eu tiver força neste braço e nestas mãos, o senhor não vai pregar. Ele olhou para o delegado e disse: enquanto eu vir a mão de Deus estendida sobre mim, eu não paro de pregar. Gerhard Oncken. Gerhard Oncken, que levou a proposta para a Alemanha de que cada batista devia ser um missionário. E foi um homem de Deus, por isso que o seminário batista alemão está em Hamburgo e tem o nome de Seminário Gerhard Oncken, em homenagem a esse homem, tão fiel ao Senhor. Se nós somos remidos, somos lavados pelo mesmo sangue, sangue de Jesus, e por ele continuamos a ser purificados. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos continua purificando. É assim a tradução correta do termo, do verbo grego. Continua purificando de todo o pecado. Sim, meus irmãos, foi pago um alto preço para a nossa salvação. Mas como família de Deus, nós vivemos a reciprocidade do amor cristão. Nós amamos uns aos outros. Encontramos no Novo Testamento os chamados mandamentos de reciprocidade ou mutualidade. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, não faleis mal uns dos outros. Não é isso? Se alguém for encontrado caído, aquele que está em pé, estenda a mão e o levante. Então, os mandamentos de reciprocidade falam da igreja como família. Por exemplo, nós ajudamos uns aos outros. Vocês já repararam que ocorre numa família pequena? Digamos uma família que tenha marido, mulher e filho, um filho. A mãe faz tudo por esse filho. Aí vem um segundo. Já o primeiro fica um pouco de lado, por isso que ele tem ciúme do novo que chega. Vem o terceiro e vem o quarto, e se vierem gêmeos. Aí o que a mãe precisa? E que os filhos mais velhos ajudem a cuidar dos seus irmãos, enquanto ela cuida do pequenininho. Igreja é assim. Nós temos de cuidar uns dos outros, temos que ter solicitude uns dos outros. Quando falaram aqui de irmãs idosas,
irmãs que precisaram, não é? E precisam da assistência da igreja, há mais de 50, eu soube, idosos que precisam da assistência da igreja. A minha sugestão é que nós movamos grupos de diáconos e de pastores que são membros da igreja para fazerem visitas a esses irmãos idosos, levando-lhes, celebrando com eles a ceia do Senhor. Porque disse Jesus que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele estaria. Portanto, se 2 ou 3 forem à casa de um idoso celebrar a ceia, é a primeira igreja batista do Brás presente naquela casa. Não é que a ceia seja um sacramento, é uma ordenança, mas a ordenança que Jesus deixou, sempre que beberdes este cálice, sempre que comerdes este pão, sempre, é um memorial a ser praticado. Eu já pedi à irmã Marília e outros irmãos que trabalham com idosos, a relação de todos os idosos, que não pode vir à igreja, para a igreja visitá-los, somos família. Não vamos fazer como as famílias modernas fazem, mandam os seus idosos para a casa de repouso, repouso deles, os filhos, não dos velhinhos. Estar só no meio de velho é duro, viu? O que dá alegria a gente que tem idade, eu posso falar que eu tenho idade, é ver a juventude, é ver as crianças, é ver os adolescentes, num lugar em que todos reclamam, todos na mesma idade, não é? A idade do condor, sinto dor aqui, sinto dor ali. Não me fale de casa de repouso. Vocês, filhos, vocês, netos, têm repouso. Mas os seus filhos vão fazer a mesma coisa com vocês. Vão mandá-los para a casa de repouso. Eu cuidei dos meus pais até o fim. Meu pai morreu com 100 anos e 40 dias. Minha mãe com 88. Mas eu cuidei deles. Meu irmão morreu com 40 anos. Então eu, o primeiro filho e único. Cuidei. Não, a minha mãe merecia estar em casa, ser bem cuidada. Sim, meus irmãos, nós somos família de Deus. Quando Deus perguntou a Caim, onde está o teu irmão? Veja a resposta de Caim, parecida com a resposta que dão hoje. Porventura eu sou o guardador do meu irmão? Pois é, nós somos. Nós somos guardadores de nossos irmãos. Você tem o dever de saber onde eles estão. Alguns sentavam ali, à minha direita, ou aqui à frente, que não ouviam bem, faziam leitura labial. Então ficavam nos primeiros bancos, ou aqui. Vamos buscá-los. Nós temos que buscar os nossos irmãos. Não temos? Ah, temos. Sim, meus irmãos, nós somos família de Deus. Nós temos como família de viver a reciprocidade, cuidando uns dos outros. Mas também nós suportamos uns aos outros. Diz Paulo em Efésios 4:2, sejam sempre humildes, delicados e pacientes. Mostre seu amor suportando uns aos outros. Ora, gente, há irmãos na igreja que são pesados. Não estou falando fisicamente, não. Estou falando em outros aspectos. Paulo diz, suportem uns aos outros e também perdoem uns aos outros. Se algum de vocês tem alguma queixa contra alguém. Eu já contei essa experiência, irmãos já devem ter ouvido de outros pregadores. Na China, quando havia missionários americanos, uma vez uma missionária viu uma menina magrinha, menina chinesa, com um menino gordinho no colo, pesado. A missionária ficou preocupada e disse, minha filha, está pesado demais para você. Ela respondeu, não está pesado não, é meu irmão. Quando é irmão, não é pesado demais. Deus dá forças a gente para carregar o irmão. Há muita gente pesada aqui no Brás.
Há muita gente pesada, vamos carregar essa gente. Precisamos suportar uns aos outros, mas também devemos perdoar uns aos outros. Temos que aprender com Jesus. Pensem em Jesus e Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomé esteve ausente no dia da aparição de Jesus, no dia da ressurreição. Se aquela fosse uma igreja batista, tivesse esse nome, Jesus poderia ter aberto uma assembleia, como foi hoje de manhã, aberta a assembleia, tinha quórum. Quórum é um número mínimo legalmente estabelecido para a realização de uma assembleia válida. Isso é quórum. A palavra quórum significa dos quais, quórum em latim. Digamos que Jesus dissesse, meus discípulos, que devemos fazer com Pedro? Talvez João se levantasse e dissesse, proponho que ele seja excluído, liminarmente. Sabe quem aprovaria? João. João vai ser aquele apóstolo tão amoroso, mas lá no fim, ele queria pedir fogo do céu sobre uma aldeia de samaritanos. Não nos iludamos. Naquele tempo ainda era novo, era filho do trovão. E trovão nenhum é mansinho. João diria apoiado e Pedro seria excluído. Sabe o que Jesus fez? Não falou em Pedro. Apresentou aos seus discípulos, Pai seja convosco. Mas ele antes, ao ressurgir, apareceu a Pedro, numa entrevista pessoal, personalíssima. Sabe para quê? Para perdoar Pedro. Coisa linda. Jesus restaurou Tomé. No segundo domingo, no primeiro, Tomé não estivera com seus companheiros. No segundo, Jesus compareceu, as portas fechadas, ele apareceu com seu corpo glorificado. Olhou para os discípulos, Tomé lá atrás, com medo terrível. Disse, Tomé, vem cá. Ele pensou, vou levar um sermão. Sermão no mau sentido. Aí foi Tomé. Tomé foi trêmulo. Tomé chegou à frente. Senhor, Tomé, tu disseste que não crerias se não pusesses a mão na minha mão e comprovasse as minhas mãos marcadas pelos cravos ou tocasse no meu lado que fora ferido pela lança do soldado romano. Põe aqui a tua mão. Põe aqui a tua mão. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. É o que Jesus faz. Nada de excluir em limine. Vamos buscar aqueles que estão afastados. Vamos buscar aqueles que estão desanimados. Vamos buscar aqueles que estão negando Cristo. Vamos buscar aqueles que estão ausentes da casa de Deus, como Tomé. Vamos restaurá-los. Porque somos irmãos, família de Deus. Jesus perdoou Pedro, perdoou Tomé, restaurou ambos. Meus irmãos, a igreja de Filipos foi a igreja que mais alegria deu a Paulo. Sabem disso, né? Várias expressões de alegria. Vós sois minha alegria, minha glória, etc. Mas a certo momento, Paulo se lembra de uma notícia que recebeu. E então escreveu assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que se reconciliem do Senhor. Duas irmãs queridas, cooperadoras, fiéis, cooperaram com vários ministérios, mas agora estavam brigadas. Então Paulo diz, provavelmente ao pastor da igreja, e digo a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres. Nós temos que ajudar uns aos outros a se reconciliarem. Nós devemos ser promotores da paz
na igreja, jamais da discórdia. Se alguém falar mal de um irmão com você, fique quieto, depois diga. Você já pensou nas virtudes dele, nas virtudes dela? Ele é nosso irmão, ela é nossa irmã. Vamos procurá-lo, vamos ajudá-lo. Isto é família de Deus. Nós somos família de Deus. Estou falando ao coro, porque eles estão aqui mais perto. Mas se eu pudesse descer, falaria pertinho de vocês. Temos que buscar aqueles que estão distantes. A igreja é uma comunidade de perdão, de reconciliação. Há uma atitude perdoadora que Paulo recomenda, por exemplo, às igrejas da Galácia. Mas eu me lembro de uma historinha, que eu acho que já contei aqui, já preguei muitas vezes aqui. Um menino tinha 3 irmãs, mais velhas do que ele. E uma das irmãs bateu nele. Bateu nele forte. E o menino ficou chorando, já era fim da tarde, e foi deitar, a mãe levou para dormir, ele chorando. Por que você está chorando, meu filho? Estou com raiva de fulana, da irmã dele. Filho, você deve perdoar a sua irmã. Perdoar de todo o coração. É sua irmã. E ele soluçava. Filho, agora ore. Vamos orar e você vai perdoar a sua irmã. Ele começou. Pai do céu, abençoa meu pai. Abençoa minha mãe. Aí a mãe falou no ouvido, fala da sua irmã. Abençoa minha irmã. Diga que perdoa. Eu perdoo minha irmã. Mas se eu acordar amanhã, ela me paga. Ora, um perdão que promete vingança depois, não é perdão. Amanhã ela me paga, você tem que perdoar, riscar a nota promissória, eliminar o pecado, é quebrar a cadeia que prende a pessoa a você, que perdoar é livrar-se de um peso. Ah, como precisamos de perdoar. Precisamos uns dos outros, das orações uns dos outros. Como é bonito o culto de quarta-feira. Dezenas de nomes são lidos, são publicados, são distribuídos entre os irmãos. E a gente em grupo começa a orar pelas pessoas. Isso é família de Deus. É um momento lindo na vida desta igreja. E você perde. Não vem aos cultos de quarta-feira. Eu estou olhando aqui alguns que não vêm. Alguns vêm, mas outros não. Vêm cantar, mas não vêm orar. Agora, só funciona a coisa se houver oração e canto. Vejam aquele dueto que produziu um terremoto. Paulo e Silas. Meia-noite, cantavam e oravam. Aí houve um terremoto. Meus irmãos, nós precisamos de terremotos causados por gente que ora e que louva a Deus em todas as circunstâncias. Como família de Deus, precisamos uns dos outros. E, finalmente, como família de Deus, conscientes dessa realidade, nós abençoamos as famílias da igreja. A igreja abençoa as famílias. Muita gente diz que igrejas fortes produzem famílias fortes. Errado, é o contrário. Famílias fortes produzem igrejas fortes. Aí a família eclesiástica será forte. Temos que viver a unidade na diversidade. Precisamos praticar a aceitação e o perdão. Precisamos viver a mutualidade. Precisamos de abençoar uns aos outros. Que não saia de nossa boca qualquer palavra que ofenda, que amargure, que distancie. Não diga ao ausente, você não sabe o que está perdendo. Diga a ele, como nós estamos perdendo com a sua ausência.
A sua presença nos enriquece e nos abençoa. É assim. Não vamos chamar o irmão de perdedor, mas daquele que pode trazer paz, alegria para o coração da gente. Se este templo estivesse lotado, com todos os lugares cheios, seria muito alegre este ambiente, muito mais alegre. O meu grande desejo, o meu grande sonho é ver este templo completamente tomado e algumas cadeiras ainda aqui, para caber o povo todo. Mas vocês que estão aí em casa, estão faltando aqui. Nós sentimos a sua falta. Sua presença é preciosa. Seu sorriso, seu louvor, a maneira como você canta, você ora. Precisamos estar juntos. Que a família de Deus pode estar unida. Que a família de Deus possa cuidar, possa preocupar-se uns com os outros. Com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os idosos. Todos precisam da família. E numa família, todas as idades são bem-vindas. E todos são abraçados com carinho. Amém? Deus abençoe a família PIB do Brás. E Deus abençoe a igreja. Seja uma família muito amada. Vocês tratam os irmãos como trataram hoje os que chegaram agora para a igreja. Todo mundo cumprimentando aqueles irmãos, com um sorriso. Sejam bem-vindos. É assim. Essa alegria, essa celebração deve continuar por toda a nossa vida. Inclusive vocês, menininhas, devem tratar bem as crianças que chegam para o Ministério Infantil. Suas vizinhas devem convidar. Vem à igreja, você vai ver como é bom estar lá. Façam isso, tá bem? São tão atentas essas menininhas aqui à frente que me emocionaram. São minhas bisnetinhas, eu posso dizer. Tenho 15 bisnetos, então não é brincadeira. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe essa família, e que essa família se reúna numa grande festa. E o meu grande desafio é vocês fazerem o que a primeira Igreja Batista de São Paulo fez por 28 anos. Uma alvorada da ressurreição. Às 6 da manhã, um coral e tudo, com instrumentistas. Todo mundo louvando a Deus pela ressurreição de Jesus, garantia de nossa ressurreição. Espero vocês dia 9, e espero vocês quarta-feira, hein, para estudar estilo de vida simples, uma das marcas do discípulo de Jesus. Descomplique a vida e tenha um estilo de vida simples, como discípulo do Senhor. Que a sua carga seja menor, ande com menos peso, tenha menos coisas em casa. Sua vida vai ficar mais leve, lépida. Venham aqui, hein, quarta-feira. Estou quase desafiando o coro para vir, pastor, irmão. Vocês venham quarta-feira? Olha, se vocês vierem, o coro canta. Quem vem quarta-feira, levante a mão. Um pinguinho, não sei, estão faltando baixos, entendeu? Então, eu acho, precisamos estar presentes, gente, na casa do Senhor. Podem trazer suas perguntas, estou respondendo as perguntas, você pergunta e a Bíblia responde. Nossos cultos de quarta-feira têm sido muito especiais. Venham para você ver. Você vai ver como são. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o coral, depois oramos e encerramos. Levantemo-nos e oremos ao Senhor. Ó Deus, damos-te graças por tua palavra, que por si mesma fala e alcança os nossos corações. Damos-te graças pela afirmação bíblica que Paulo nos comunica, como comunicou aos Efésios, que somos família de Deus, que como tal vivamos, como tal convivamos e como tal promovamos a vida, a felicidade, a paz, a alegria uns dos outros. E que agora o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as alegrias do Espírito Santo
sejam com o povo de Deus que aqui se reúne e com a Igreja de Cristo, que se espalha por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.